professor, olá professora, um grande salve aqui para vocês do professor Alan. Temos feito uma trajetória, uma jornada muito bacana sobre pensamento computacional, sobre linguagem de programação e chegamos então ao nosso último capítulo, dessa vez trabalhando um pouco com as aplicações em Scratch voltados para atividades em língua portuguesa, na área de artes, na área de ciências, enfim. Uma gama enorme de aplicações e possibilidades que a ideia é que vocês possam se apropriar e explorar de acordo aí com as realidades de vocês. Vimos aí no capítulo anterior como se apropriar do Scratch para aplicações na área de matemática e nesse módulo, além dessas atividades voltadas para outras disciplinas, vocês vão aprender a publicar também esse material para que os seus alunos possam visualizar, remixar, trabalhar em cima, aplicar, estudar, enfim. E vocês também possam publicar isso em outros espaços, como sites, blogs, tá? Para que vocês disseminem ao máximo essa informação. Vamos lá? Olá, professor, olá, professora. Vamos então com um primeiro exemplo bem simples de apropriação de uso do Scratch nas disciplinas de língua portuguesa. Vamos então imaginar como se a gente tivesse dois personagens dialogando sobre um conteúdo, por exemplo, ações de verbos, ações, fenômenos ou estados, né? Isso é um tipo de conteúdo bem comum ao quarto ano do ensino fundamental. Então vamos tentar desenvolver aqui uma aplicação em que nós temos dois personagens tentando desvendar quais frases estão relacionadas a um verbo mais de ação, a um verbo mais de fenômeno ou a um verbo mais de estado. Então para isso a gente precisa primeiro encontrar aqui um cenário interessante. Vamos imaginar um cenário aqui como esse quarto, tá? E dois personagens dialogando. Vou optar, né, não vamos usar o padrão, que é o gatinho, vamos pegar dois seres humanos conversando, duas pessoas dialogando, tá? Vamos escolher um personagem diferente do que a gente já tem escolhido. Vou escolher aqui o Devin, né? O Devin está aqui, muito simpático. E vamos escolher uma outra personagem, uma mulher, né? Temos aqui várias possibilidades de personagens. Temos aqui uma mulher, que a gente pode entrar aqui na fantasia e tentar escolher qual delas pode ser interessante, né? Temos esse aqui, esse aqui, essa, acho que eu vou usar por enquanto essa, tá? A gente também trabalha um pouco na proporção, só selecionar ela um pouco, tentar deixar ela mais perto da escala. Acho que agora está próximo do outro personagem, tá? Como ela está olhando para o outro lado, eu vou inverter, espelhar, para que ela fique voltada para o Devin. E aí o restante dos outros personagens a gente vai simplesmente deletar. Vem deletando, deleta. Essa é que a gente escolheu. A gente deleta esse. Temos então a personagem escolhida, tá? Vamos posicioná-los então em dois cantos da sala, tá? Vamos aqui até o código e dizer para a nossa aplicação, quando a bandeira for clicada, vá para a posição menos 180 e menos 46, que é a posição inicial, para que eles não fiquem de forma aleatória em posições diferentes. A mesma coisa para a personagem 2, a moça aqui, né? A gente vai colocar então um recurso de evento. Quando a bandeirinha for clicada, a gente vai deixar então esses personagens na posição aqui x241 e y-20, que é o que está indicando aqui, né, que ela já está. Muito bem. Bom, agora vamos imaginar um diálogo em que o Devin pergunta para essa personagem, vamos chamá-la de Luzia, né? Então ter um personagem Devin e Luzia. O Devin pergunta faz algumas perguntas para a Luzia, de forma que ela possa ajudá-lo com as questões que ele tem com relação a verbos. Então, a gente vai aqui em aparência, quando for clicado, a gente vai trazer aqui uma fala do Devin, né? Olá, Luzia. Tudo bem? Você poderia me ajudar a
definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar. Provavelmente essa é uma fala que não vai durar 2 segundos, então vamos estimar aqui 8 segundos. E a gente testa para ver se em 8 segundos a gente consegue ler essa fala. Então vamos lá. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Pronto, parece que 8 segundos é bem adequado, né? Agora a gente vem aqui na personagem Luzia. E aí nós vamos usar o evento de espera. Como ela vai esperar o personagem do Devin falar, e essa fala demora 8 segundos, a gente vai colocar então a duração de espera 8 segundos para ela aí sim responder. Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Então ela deve falar isso em torno de 4 segundos. Vamos testar? Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? 4 segundos me pareceu bem adequado. Bom, voltamos aqui ao Devin. Como ele disse uma frase que durou 8 segundos, depois ela disse uma outra frase que durou 4 segundos, a gente precisa então indicar para o Devin uma espera de 4 segundos, para que ele possa, depois dela falar a sua própria frase. Então vamos dizer que ele esperou esses 4 segundos e vai dizer então a primeira frase. Então, chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado. E vamos estimar aqui uns 6 segundos para essa fala. Vamos testar. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Aí ela responde, claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Daí ele diz, chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? Perfeito. Agora a gente vem aqui na nossa personagem Luzia. Ela vai esperar quanto tempo? Vai esperar 6 segundos. Então nós vamos aqui em controle, espera de 6 segundos. E a fala dela dizendo: o verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Vou colocar 3 segundos aqui. Vamos testar. Importante a gente testando fala a fala para que essas frases fiquem concatenadas, tá? É importante dizer que essa não é a única forma, tá, de se utilizar esse recurso de diálogo. Existem outras. Mas para esse primeiro momento, acho que é interessante a gente começar a treinar usando esta estratégia. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? O verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Muito bem. Talvez vou colocar aqui 4 segundos. Voltamos para o Devin. Ele vai esperar 4 segundos. E vai responder. Parece que você está certa. E agora essa frase. Maria estava contente. O que você acha?
ação, fenômeno ou estado? Aí aqui a gente pode colocar, esse aqui foi 8 segundos, a gente pode colocar aqui uns 10 segundos. Então vamos lá. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? O verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Parece que você está certa. E agora essa frase. Maria estava contente. O que você acha? Ação, fenômeno ou estado? Parece que também temos um bom sincronismo. A Maria, então, vai esperar 10 segundos aqui e vai responder. Se Maria estava contente, me parece um verbo de estado. Agora é minha vez de te perguntar. As crianças corriam. Qual é o tipo de verbo nesse caso? Falou bastante aqui a Maria, vamos pensar em uns 12 segundos, talvez? Vamos testar. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? O verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Parece que você está certa. E agora essa frase. Maria estava contente. O que você acha? Ação, fenômeno ou estado? Se Maria estava contente, me parece um verbo de estado. Agora é minha vez de te perguntar. As crianças corriam. Qual é o tipo de verbo nesse caso? Dá para deixar um pouquinho mais curto, vamos colocar aqui 10 segundos. Tá? E aí, para continuar o diálogo, a gente vai colocar uma espera de 10 segundos para o nosso Kevin. E ele vai agora responder para a nossa Luzia. A pergunta dela foi sobre as crianças corriam, né? As crianças corriam. E aí o Kevin vai responder. Luzia, acho que é do tipo ação. Não tem como ser fenômeno nem estado. As crianças estão em uma atividade com uma atitude bem ativa, não acha? Aqui vamos colocar um tempo em torno de 10 segundos. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual o tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro, vamos lá. Qual a primeira frase? Chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? O verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Parece que você está certa. E agora essa frase. Maria estava contente. O que você acha? Ação, fenômeno
ou estado? Se Maria estava contente, me parece um verbo de estado. Agora é minha vez de te perguntar. As crianças corriam. Qual é o tipo de verbo nesse caso? Luzia, acho que é do tipo ação. Não tem como ser fenômeno nem estado. As crianças estão em uma atividade com uma atitude bem ativa, não acha? Agora a gente vai para a resposta final. Lembrando que a última fala dele foi de 10 segundos, então aqui a gente coloca uma espera de 10 segundos. E uma fala dela final, dizendo: muito bem, acho que você já está craque nesse exercício sobre verbos. Então a gente coloca talvez uns 6 segundos. E para terminar, a gente pode colocar uma trilha sonora, por que não? Né? A trilha sonora pode ser agradável para acompanhar esse diálogo. Também, se vocês quiserem adicionalmente gravar essa fala para cada personagem, também é possível. Vamos aqui buscar um som aqui na nossa biblioteca mesmo. Pode ter alguma trilha ou alguma música, alguma coisa interessante. Vamos ver isso aqui. Não, isso aqui é um tom, né? Esse. Essa parece mais bonitinha, mais interessante, né? Não tá... enfim. Ela tem uma duração razoável de tempo, né? Então a gente vem aqui em códigos. Toque o som Dance Magic até o fim, né? E aqui eu vou tentar usar o recurso de pare todos os sons, que é na fala da última personagem, que aí acaba a história. Vamos tentar ver se deu certo. O som deu certo, mas parece que a gente teve algum probleminha com o Devin, né? Então, nós temos que fazer o seguinte. Vamos tirar esse recurso e eu vou colocar o som em uma área separada. Toque o som Dance Magic até o fim. E aqui talvez pare todos os sons. Vamos ver se dá certo agora. Olá, Luzia, tudo bem? Você poderia me ajudar a definir qual tipo de verbo para cada frase que eu falar? Claro! Vamos lá. Qual a primeira frase? Chovia muito. Tem verbo de ação, fenômeno ou estado? O verbo chover indica fenômeno. Seria isso? Parece que você está certa. E agora essa frase. Maria estava contente. O que você acha? Ação, fenômeno ou estado? Se Maria estava contente, me parece um verbo de estado. Agora é minha vez de te perguntar. As crianças corriam. Qual é o tipo de verbo nesse caso? Luzia, acho que é do tipo ação. Não tem como ser fenômeno, nem estado. As crianças estão em uma atividade com uma atitude bem ativa, não acha? Muito bem, acho que você já está craque nesse exercício sobre verbos. Pronto, pessoal. Vejam que a música terminou antes porque ela tem um tempinho mais curto, né, de duração. Mas se você baixar uma música aí na sua biblioteca e colocar uma música com uma duração um pouquinho maior, ela vai ficar até o final da aplicação. Certo? Por enquanto é isso. Bom, pessoal, nessa aplicação do Scratch, nós vamos explorar um pouquinho as potencialidades da ferramenta para a área de artes, né, educação artística.
Então eu tive uma ideia aqui só para a gente brincar um pouco, e aí é óbvio, né, minha gente? Vocês podem explorar e criar outras aplicações baseadas um pouco nessa primeira ideia. Mas ela é uma ideia bem interessante que eu tive e me ocorreu agora, que é criar uma espécie de um museu virtual. E aí nesse museu os alunos vão percorrendo, né, as obras de arte e vão tirando dúvidas, obtendo mais informações sobre as obras expostas. Uma variante disso seria, por exemplo, os próprios alunos produzirem algumas imagens e aí vocês substituírem essas imagens de obras clássicas por imagens produzidas pelos próprios alunos e colocar ali uma informação multimídia para descrição, enfim, como se fosse um museu colaborativo em que os alunos vão passeando ali pelos corredores e descobrindo essas informações. Tá? Olha só quantas ideias que dá para a gente criar a partir desse framework, né? Vamos então explorar essa possibilidade no Scratch. Eu vou usar, pessoal, um exemplo clássico mesmo, como se eles estivessem visitando um museu virtual, tá? E a gente vai então utilizar artistas clássicos. Bom, a primeira coisa, para a gente não se prolongar muito, eu vou usar só 2 exemplos de artistas, tá? Mas vocês podem escalar isso para muitos, né? Muitos outros artistas, muitos outros cenários, enfim. Eu vou então começar só com um único cenário, como se fosse um único saguão de um museu, né? Vou procurar aqui uma imagem, por exemplo, que me lembre um museu, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa parecida ou similar. Sempre lembrando, né, pessoal, que vocês podem buscar outras imagens e subir aqui, tá? O que nós temos aqui? Temos isso aqui que parece uma rua, que é uma parede. Pode ser que seja interessante. Eu vi uma outra aqui em cima. Essa aqui, mas é um castelo, né? E as imagens ficariam estranhas. Eu vou usar essa da parede mesmo, pessoal. Dá a impressão que você está num local em que você tem uma certa possibilidade de olhar e visualizar obras, né, numa parede, enfim. Bom, vamos agora importar os nossos personagens, nossos atores, né? Primeiro ator que a gente tem que importar é o ator que vai ser a pessoa que está visitando esse museu. Então vamos escolher um indivíduo aqui, né? Um ator da nossa biblioteca. Quem será? Bom, a Abby nós já usamos. Vamos a Avery. Então, temos a Avery aqui visitando esse nosso museu, tá? Agora, como eu disse, a gente, para não se prolongar muito, vamos usar só 2 exemplos de artistas, tá? Para colocarmos nessa exposição, né? Para a Avery explorar sobre esses artistas, né? Vou escolher aleatoriamente, sei lá, 2 obras clássicas. Vamos começar. Vamos pegar lá o Grito, que tal o Grito do Edvard Munch. Vou pesquisar, eu não tenho essa imagem, vou baixar, então eu digito Edvard. Eu já tenho aqui, Edvard Munch. Muito bem. Vou colocar aqui imagens, obviamente nós vamos ter as imagens aqui clássicas, né? Vou escolher essa aqui. Lembrem-se, né? Olha o site todamatéria.com.br para a gente usar depois como fonte, tá? todamatéria.com.br. Vem aqui, clico com o direito, salvar imagem. Vou salvar aqui em qualquer lugar do meu computador, né? Então vou colocar aqui Edvard Munch. Salvei Edvard Munch. E agora eu vou pesquisar um outro clássico para a gente colocar nesse nosso museu. Vamos colocar o Salvador Dalí. O Salvador Dalí tem um clássico que eu adoro, que é a persistência da memória. Bom, falando aqui, ó, persistência da memória. Veja de novo brasilescola.ol.com.br. Então anotem, né? brasilescola.ol.com.br para a gente depois dar os créditos da fonte, de onde você tirou essa imagem. Vamos aqui em salvar imagem como e Salvador Dalí. Salvem em algum ambiente que vocês costumeiramente salvam. Eu acabo jogando tudo na área de trabalho, minha gente. Depois fica aquela zona, né? Aquela bagunça toda. Mas se for mais organizado que eu, você consegue criar uma pastinha para temporários, enfim. Agora vem a hora da gente importar esses nossos personagens. A gente vai aqui em enviar ator, né? E a gente vai pegar
Salvador Dalí e Eduardo Munch. Apertei aqui o Ctrl, ele já importou as duas imagens de uma vez, tá? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é agora organizar essa bagunça aqui, né? Eu vou colocar já a nossa Avery começando bem aqui, tá? No início da nossa aplicação. A Avery está na posição 199 menos 24, eu quero que ela sempre comece a partir daí. Vamos então aqui em eventos, quando a bandeirinha for clicada, a Avery ela tem que sair sempre dessa posição. X menos 199, Y menos 24. Muito bem. Até aqui ficaremos com a Avery nessa tarefa. Vamos para o quadro do Edward Munch. Tá? O quadro do Edward Munch tem duas características que nós precisamos fazer. Né? Deixa eu só arrastar aqui um pouquinho a persistência da memória e depois a gente mexe nela. Né? Voltamos aqui para o Edward Munch. Tem duas importantes ações. Primeiro, a gente tem que melhorar, né, essa posição dele no nosso layout. Então, a gente vem aqui na ferramenta de fantasia, vamos selecionar nosso grito aqui certinho. Será que selecionou? Tem uma coisa aqui que eu acho que não está legal, hein? Espera aí, vamos dar um Ctrl Z. Seleciona certinho aqui. Muito bem. Agora o grito me parece um quadro muito grande. Opa, tá vendo aqui que a gente não pegou certinho? Ctrl Z de novo, vamos lá. Pode até extravasar um pouco aqui, vai. Agora acho que vai. Então, nós vamos tentar reduzir um pouco. Observar a posição do quadro. Está muito grande, está muito pequeno. Acho que agora, talvez, tá ok. Né? Tá ok, tá ok. Esse tamanho do quadro está muito bom. Outra informação importante, né, com relação a esse objeto em si, né, a gente precisa, voltando aqui nele em código, posicioná-lo aqui em algum ponto. Vamos colocar ele aqui, tá? Como se ele estivesse aqui na parede em exposição. Né? Muito bem. Posição x39, y6, vamos aqui em controle, perdão, em eventos, né? Quando a bandeirinha for clicada, o que vai acontecer com esse quadro? Ele vai para a posição x36, y6, para a gente manter ele sempre aí, certo? Muito bem. Uma outra informação sobre esse ponto. Não, vamos avançar agora com o Salvador Dalí para a gente depois trabalhar com esses outros detalhes. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos em fantasia. Quadro do Salvador Dalí. Se a gente posicionar ele por aqui, ele está grande, né? Está bem grande. Então vamos tentar diminuir um pouco o quadro do Salvador Dalí. Seleciona. A gente bota ele menorzinho. Né? Acho que está muito bom. Botamos ele mais para cá, para a gente ter um espaço. Vejam que eu já mexi aqui o Edward Munch, mas depois a gente modifica essas configurações. Muito bem. Estou satisfeito. Bom, voltamos aqui para o Munch, já que eu mexi, né? Munch está agora em 34 e menos 15. Então a gente coloca aqui, opa, 34, ainda bem que eu decorei, 34 e menos 15. Ok. E o Salvador Dalí está em tamanho 100, direção 90, x 213 e y 55. Nós vamos aqui em eventos, quando for bandeirinha clicada, a posição dele é exatamente essa, 213 e y 55. Muito bom. Agora, o que nós precisamos fazer? Começamos a trabalhar com a Avery. A Avery ela vai ter que ter um comando de deslocamento, né? Ela precisa se deslocar pelo museu, então a gente precisa atribuir para ela alguns comandos. Para isso, então a gente vai usar o recurso de sempre aqui na aba controle, porque é algo que vai ser constante, e uma condicional que é a condicional C. Então a gente vai colocar C. Também vamos para sensores, né? Nesses sensores, nós temos esse recurso de tecla. Vejam que ela se encaixa exatamente aqui na condicional, né?
Agora não, mas vai encaixar. Isso, encaixou. Então, se eu pressionar a tecla para a da seta direita, então eu vou ter o recurso de movimento. Então, eu vou colocar aqui movimento. Vem em movimento. Vou colocar para ela mover. Vamos colocar mover 5 passos. Tá? Só que ela não vai só para a direita, ela também vai para a esquerda. Então, nós vamos repetir esse controle, esse comando, né, de sempre. Né? Perdão, não é esse. A gente pega esse C. Esse comando de C, a condicional, vamos para sensores. A mesma ideia de tecla pressionada. Nesse caso, nós vamos para a esquerda. Né? E o sensor de movimento. Vamos colocar ela para mover também 5 passos. Só que então, são 5 passos para trás. Então, a gente coloca menos 5 passos. Tá? Então, vamos fazer um experimento. Vocês não vão estar vendo aqui, mas eu vou usar as setas de direita e esquerda. Cliquei aqui em Play. Veja que então eu tenho a minha Avery se deslocando. Tá? Então, temos ela plenamente se deslocando. Só que tem um problema de interface aí, né? Vocês estão percebendo que nesse problema de interface nós temos a nossa Avery, né, circulando aqui, mas ela acaba ficando atrás dos quadros. Nós precisamos mudar o plano da Avery. Para isso, para que ela possa se deslocar na frente das obras de arte, a gente vai aqui em Aparência e procura o recurso que coloque, então, o nosso ator na camada da frente. Veja que então, vá para a camada da frente, a gente dá a opção de trás também, não é o nosso caso, então a gente vai então, pegar, vá para a camada da frente já como um primeiro recurso inicial. Né? Isso posto, se você clicar então para executar a aplicação, a Avery está realmente agora se deslocando perfeitamente na frente das obras. Agora, o que a gente tem que fazer é posicionar a Avery na seguinte condição: se ela passar pelas obras, ela vai fazer algum tipo de comentário, dar algum tipo de instrução para que você clique nas obras e obtenha as informações sobre elas. Né? Vamos fazer então usando o recurso, né, de sempre. Então, a gente vai trazer aqui o sempre não, perdão, se, tá? A mesma condicional. Se então a nossa Avery tocar no Edward Munch, então ela vai dizer algo, ou pensar no caso, né? Vamos colocar um pense, né? Vou colocar aqui pense, e por X tempo, né? Vamos colocar um tempinho bem reduzido, vamos colocar aqui 0.01, até para não ter nenhuma interferência, né? E a mesma coisa para o nosso Dali. Então, se nossa personagem Avery, cadê o tocar? Tocando aqui. Tocar, né? Em Salvador Dali, então ela pode também pensar por 2 segundos, menor, né? Tempo menor, 0.01 segundos, para não ter nenhum problema, né? A gente pode até colocar clique nela. Clique nela. Então, o que nós temos aqui na aplicação? Então, nós temos a Avery andando pelo museu, aí ela passa pelo quadro e fala, clique nela. Depois passa pelo Salvador Dali, clique nela. Certo? Muito bem. Bom, agora o que nós vamos fazer é mexer com os outros atores. Vamos para o Edward Munch, né? A única aplicação que a gente tinha colocado para o Edward Munch é posicionamento, né? Então, a partir do momento que eu clicasse na bandeirinha, ele ia para essa posição e ali ficaria, né? Agora a gente vai para um outro tipo de controle, né? Quando este ator for clicado, né? Foi esse o comando que a Avery deu. Quando este ator for clicado, a gente pode então exibir algumas informações, né? Eu acredito que o mais interessante seria a gente exibir uma informação
de som, né? Como se fosse um descritivo, né? Ou alguma narração sobre o Edward Munch. Então, o que a gente faz? A gente vai usar aqui o recurso de som para esse ator e a gente vai gravar algum texto, né? Então, a gente pode, por exemplo, falar sobre o quadro, né? Edward Munch, enfim, falar sobre do que se trata e etc. Mas a gente vai fazer isso depois, porque eu acho que ficaria bem interessante aqui colocar uma condicional de pergunta, para ficar mais interativo, né? Quando ele clicar, então, a gente pode até perguntar que obra de arte é essa, né? Ou talvez, quem pintou este quadro? Acho que pode ser interessante. Então, quando este ator for clicado, vamos encontrar aqui a pergunta. Aqui, ó, pergunte. Quando este ator for clicado, a gente pergunta quem é o autor desta obra, né? Quem é o autor desta obra? E aqui a gente vai, então, usar a condicional do se e se não, né? Se ele responder, aqui a gente pega uma operação, né? Se ele responder, vamos para o sensor resposta. Se a resposta dele for igual, não vai ser número, né? Mas for igual ao Edward Munch, se a resposta dele for igual a Edward Munch, né? Então eu digo, por exemplo, vamos dizer sim. Você acertou, vamos lá. Você acertou. E se ele... na verdade, vamos usar o seguinte. Vamos dizer sim, você acertou por 2 segundos, tá? Sim, você acertou. E vamos dizer, se ele não responder Edward Munch, ele vai dizer... Não, tente novamente. Se a resposta for sim, né? E ele responder corretamente, né? Sim, você acertou. A gente pode criar o áudio adicional, que é o que eu disse para vocês. Aí sim a gente vem aqui em sons, né? Vamos gravar uma informação adicional que complementa a resposta do aluno. Então, por exemplo, vou inventar aqui, desculpem os professores de arte se eu cometer alguma gafe, tá? Vou improvisar aqui, num textinho. Vamos lá. Edward Munch foi um pintor norueguês e foi precursor do impressionismo e do expressionismo. Neste quadro, O Grito, de 1893, podemos observar uma figura andrógena em um momento de grande angústia e desespero existencial. Olha só que interessante, eu cometi vários errinhos aqui, né? Edward Munch foi um pintor norueguês e foi precursor do impressionismo e do expressionismo. Neste quadro, O Grito, de 1893, podemos observar uma figura andrógena em um momento de grande angústia e desespero existencial. Tudo bem, cometi umas falhinhas ali na fala, mas umas falhinhas de fala, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui a gente coloca Edward como som. E aí, aqui no código, caso ele acerte, a gente vai trazer esse som, tocar o som do Edward até o fim. Diga assim. Certo? Vamos experimentar? Então, a gente colapsa aqui a aplicação, inicia ela de novo. Então, eu estou aqui, Avery, né? Passeando pelo museu, e aí ela toca. Clique nela. Opa, clique nela. Então, digamos que eu parei, observei a obra do Edward Munch e vou lá clicar no Edward Munch. Quem é o autor desta obra? Aí eu vou responder, digamos que eu respondo errado, eu vou responder Botero. Não, tente novamente. Então eu clico. Quem é o autor dessa obra? Então eu vou escrever Edward Munch.
Sim, você acertou. Edvard Munch foi E um aí, pintor norueguês áudio. e foi precursor do impressionismo e do expressionismo. Este quadro, O Grito, de 1893, podemos observar uma figura andrógena em um momento de grande angústia e desespero existencial. Olha só que incrível. Então temos essa possibilidade. Vamos então a trabalhar agora para aqui a do Salvador Dalí. Mesma lógica, né, gente? Então vamos aqui, ó. Salvador Dalí. Quando este ator for clicado, né? Vamos copiar aqui a programação. A gente faz uma pergunta. Então aqui, pergunta. Pergunte: quem é o autor desta obra? Quem é o autor desta obra? E aqui nós temos a condicional se e senão, né? Então, se, senão. Se a resposta for igual a Salvador Dalí, então a gente pega o sensor aqui de resposta. A gente vai... foi por 2 segundos que eu coloquei? Isso, por 2 segundos. A gente vai dizer aqui por 2 segundos. Parabéns. Isso mesmo. Se ele errar, que pena. Tente de novo. Certo? E aqui também nós vamos colocar um recurso de áudio. Então aqui a gente pode gravar, tá? Seleciona o Salvador Dalí, vem para o recurso de som, vamos gravar, por exemplo, um textinho sobre o Salvador Dalí também, de novo. Pessoal das artes, me desculpem, vou gravar uma coisinha aqui só para a gente improvisar. Vamos lá? Vou gravar. Salvador Dalí foi um pintor espanhol, expoente do surrealismo. Neste quadro, A Persistência da Memória, de 1931, o pintor mostra elementos irreais, no caso o relógio derretido, associado a imagens familiares aos seres humanos, dando a impressão de que elas estão realmente ali. Muito que bem. Salvador Dalí foi um pintor espanhol, expoente do surrealismo. Neste quadro, A Persistência da Memória, de 1931, o pintor mostra elementos irreais, no caso o relógio derretido, associado a imagens familiares aos seres humanos, dando a impressão de que elas estão realmente ali. Aqui ficou um cantinho como na outra, mas tudo bem. Errei ali seres humanos, mas vocês sabem, é só um teste. Vamos salvar aqui como Salvador, olha só, salvar Salvador. Muito bem, agora a gente vai trazer esse áudio, tocar o som de Salvador até o fim, se ele acertar, né? E temos a nossa aplicação pronta, né? Só uma coisa, veja aqui, ela fica, clique nela, fica constante, né? A gente pode modificar isso, vamos lá na Avery de novo, né? Aqui ela pensa por 1 segundo, 0,1 é o tempo que ela vai ficar na frente do quadro, né? Toda vez que ela passar na frente do quadro, ela vai exibir essa imagem porque ela está se deslocando. Tudo bem, vamos manter assim, tá? Uma coisa que pode ser interessante, talvez, acho que tá muito bem. Acho que nós temos agora uma aplicação, vamos fazer um teste final. Ela desloca aqui, clique nela, vamos testar do Salvador Dalí. Quem é o autor dessa obra? Vamos colocar Da Vinci. Errei, né, gente? Que pena, tente de novo. Então vou aqui clicar de novo. Quem é o autor dessa obra? Salvador Dalí. Parabéns, isso mesmo. Salvador Dalí foi um pintor espanhol, expoente do surrealismo. Neste quadro, A Persistência da Memória, de... É isso, pessoal. Olá, pessoal. Vamos agora a um tipo de aplicação do Scratch na área de ciências. Bom, eu entendo que tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, um dos tópicos bastante comuns dentro do currículo da área de ciências é sobre o corpo humano, o funcionamento de todos os sistemas, seja ele o cardiovascular, seja o respiratório, seja o digestório. Então a gente vai aqui fazer uma atividade bem simples para demonstrar para vocês como a gente pode
a partir da ideia de sistema digestório, por exemplo, explorar os recursos interativos do Scratch. Então aqui eu tenho a nossa área de desenvolvimento. No campo de projeto eu vou escrever aqui sistema digestório. E agora eu quero, como objetivo nessa aplicação, fazer com que o aluno conheça o sistema digestório e obtenha informações multimídia sobre ele, tá? Sobre cada parte dele. Então, para isso, nós precisamos primeiro de uma imagem do sistema digestório. Tá? Uma imagem que não tenha, por exemplo, informações textuais ou outro tipo de informação, somente a imagem bruta mesmo. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai colocar essa imagem como um cenário, porque ela é uma imagem estática. Tá? Muito provavelmente, a gente não vai encontrar aqui, na biblioteca do próprio Scratch, essa imagem. Então, o que nós fazemos? Nós carregaremos uma imagem baixada da internet. Então, o que a gente faz? A gente vai aqui no browser, escreve sistema digestório, dá uma busca, vai lá em imagens e procura aqui entre as imagens disponibilizadas alguma que não tenha texto, né? Temos essa daqui, tá? Não nos esqueçamos que nós temos sempre que citar a fonte. Então, anote aí, ó, coque.com.br, tá? Para a gente não infligir nenhuma questão de direitos autorais, enfim, ou pelo menos citar a fonte. Clicamos lá na imagem, selecionamos a imagem, clicamos com direito e nós vamos salvar imagem como. Daí nós colocamos, por exemplo, sistema digestório. Eu já tinha baixado uma imagem aqui antes. Vou colocar sistema digestório -1 para não ter conflito, tá? Vamos fechar aqui, voltar para o Scratch e agora nós vamos carregar essa imagem que nós baixamos lá no cenário. Então aqui é sistema digestório 1, importa. Vou tirar só o gatinho aqui do meio para ele não atrapalhar muito. Veja que a gente acabou selecionando ele, né? Nós não vamos usar o gatinho, então a gente já pode até deletar, gente. Vamos lá. Selecionamos então palco e ele já abriu aqui em cenários. A imagem tá boa? Vocês acham que ela tá adequada, tá bacana? Parece-me que tá um pouco pequena. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui bem no cantinho dela, onde ela tem a sua viradinha aqui. Vou selecionar ela toda e vou ampliar ela um pouco. Amplio a imagem. Vou dar mais tamanho a ela. Se quiser descer, a gente desce um pouco mais. E vai olhando sempre como referência essa tela aqui. Desce um pouco mais, um pouco mais. Muito que bem. Agora a gente vai colocar um título. Por exemplo, sistema digestório. Tá? Então aqui você também tenta posicionar o mais central possível. E temos o palco, certo? Agora, nossa ideia é fazer com que o aluno observe cada um desses órgãos que compõem o sistema digestório e obtenha informações sobre ele. Então, primeira coisa, a gente tem que criar uma espécie de PIN. Esse PIN ele vai ser interativo. A gente vai poder clicar nesse PIN e esse PIN vai ter que passar alguma informação para o aluno. Então, a gente vai aqui selecionar um ator. Aqui já a gente pode encontrar algo parecido que tem essa ideia de PIN. Vamos ver se a gente digitando a gente encontra alguma coisa. Bom, PIN ele deu esse símbolo da bola aqui. Acho que ela é suficiente, né? Temos então a bolinha. No caso aqui é uma bolona, né? Vejam como ela está bem grande aqui no quadro, né? Se eu colocar a bola em cima da boca, ela fica enorme, né? Então, qual é a nossa primeira tarefa aqui, né? A primeira tarefa é diminuir o tamanho dessa bolinha, para ficar uma bolinha menor ainda. Então, nós vamos selecionar o ator, vamos aqui em eventos. Então, quando for clicado, certo? Primeira coisa é diminuir o tamanho. Então, nós vamos aqui observar na nossa paleta o recurso que tem a diminuição de tamanho. Então, vamos diminuir o tamanho dele, por exemplo, para 30%. Vamos ver como fica. Parece ok,
né? 30% parece um bom tamanho. Vamos agora pegar a bolinha e posicionar aqui na boca. Veja que ela marcou menos 25 e 59, tá? Então nós vamos também configurar o eixo X e Y dessa bolinha, para que ela fique sempre aí quando for clicado o sinal de bandeirinha. Então eu vou aqui, vá para menos 25, 59, defina o tamanho como 30. Muito bem, então nós temos esse primeiro ator posicionado na região da boca, tá? O que eu preciso agora? Que o aluno, ao passar o mouse e clicar nessa bolinha, ele obtenha uma informação multimídia. Pode ser um texto, pode ser um áudio, algum descritivo sobre o que é a boca, qual é a função dela dentro do sistema digestório. Então, o que eu faço? Eu vou aqui em eventos e procuro quando este ator for clicado. Porque essa é a ideia. Ao clicar na bolinha, ele vai exibir alguma informação. Então eu venho, trago essa programação para cá. E ao clicar esse ator, eu preciso de uma informação de áudio e de texto. Tá? Então a informação de texto está fácil. Eu venho aqui em aparência e pego esse dizer por tantos segundos. Então aqui eu vou colocar boca e colocar, por exemplo, 4 segundos. Então veja só, quando for clicado, pronto, apareceu boca por 4 segundos e ela some daqui 4 segundos. Ok, mas agora eu quero um pouco mais, agora eu quero que emita-se um som, que um som seja emitido, um áudio seja emitido, um áudio descrevendo, por exemplo, a função da boca no sistema digestório. Então, aqui tem mais um recurso interessante para vocês. O que nós fazemos? Mantemos aqui a seleção deste ator, vamos aqui no recurso Sons, e nós vamos gravar um som, gravar o seu próprio áudio. Tá vendo esse ícone de gravar? Logo aqui embaixo. Vamos clicar nele, e agora eu vou elaborar aqui um texto improvisado, tá, minha gente? Desculpem os professores da língua... da área de ciências, mas eu vou tentar ser o mais próximo real dos termos corretos, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vou clicar em gravar. Boca. Local onde se localizam dentes e línguas que vão preparar o alimento para o processo de digestão a partir da mastigação. Ficou chique, né? Aqui a gente pode, por exemplo, cortar mais um pouquinho o início e aqui o fim. Ele já te dá uma pré-edição, dá para você ouvir o que você gravou. Boca. Local onde se localizam dentes e línguas que vão preparar o alimento para o processo de digestão a partir da mastigação. Bom, detalhe, né? Eu falei dentes e línguas, né? O ser humano que tiver mais de uma língua vai ficar difícil, né, minha gente? Mas eu vou deixar assim porque a gente está só fazendo um exemplo. Se você não quiser essa gravação, vem aqui em regravar, tá? Eu gostei, apesar de ter falado errado, e aqui eu vou redigir a palavra boca, para que eu identifique, então, aqui o recurso de áudio boca, né? Deixa eu só fechar aqui. Então voltamos para o código, e aí eu preciso que, quando este ator for clicado, ele vai dizer a palavra boca pelo balão e falar essa frase. Então eu vou tocar o som boca até o fim. Então eu venho aqui, posso até colocar ele como primeiro. Tá vendo que eu posso escolher o som. Então aqui ele já colocou automaticamente o som boca, que eu já gravei, certo? E agora é só navegar. Estou aqui olhando o sistema digestório, venho com o meu mouse e clico na bolinha amarela. Boca. Local onde se localizam dentes e línguas que vão preparar o alimento para o processo de digestão a partir da mastigação. Veja que nesse caso, a mensagem boca foi exibida depois do toque de som inteiro. Então eu vou inverter para ficar melhor. Eu exibo o texto e aí toco o som. Vamos exibir o texto, sei lá, por 2 segundos? Vamos ver como fica. Boca.
Local onde se localizam dentes e línguas, que vão preparar o alimento para o processo de digestão a partir da mastigação. Muito bem. Vamos agora fazer o processo completo. Vamos trazer mais um outro ator. Vou trazer essa bola. Aí vai ser a bola 2. Vejam aqui. A bola 2 precisa da mesma programação. Então vamos aqui. Quando a bandeirinha for clicada, eu vou reduzir o tamanho dela. A gente falou 30, né? No outro, né? Para 30%. Então ela já está 30%. Deixa eu posicionar ela, por exemplo, esôfago e intestino. Vou colocar aqui no fígado, tá? Então, vou colocar aqui no fígado. Eixo x menos 20, y menos 31. Vem aqui em movimento. Defino, então, ela para ir para o eixo x menos 20 e menos 31 no y. Agora, vamos para o evento interativo. Quando este ator for clicado, este bola 2, que é essa aqui, o que eu devo fazer? Eu vou exibir a palavra fígado por 2 segundos e também vou gravar um texto sobre o fígado, aqui em sons. Venho aqui, opa, não cliquei certo. Deixa eu clicar certinho aqui no microfone, no gravar. Venho aqui em gravar. E também, de novo, me desculpem os colegas da área de ciências, vou gravar um texto aqui sobre o órgão fígado. Né? Na verdade, olha só, já falei errado, não é bem um órgão, é uma glândula. Né? Então vamos lá, vou improvisar alguma coisa aqui, tá, pessoal? Fígado. Maior glândula do corpo humano. Ela é anexa ao sistema digestório e produz a bile, que auxilia na quebra de gordura. Muito bem, não é verdade? Se eu quiser, eu posso editar aqui no começo e no final. Ponho para tocar, vamos ver como ficou. Fígado. Maior glândula do corpo humano, ela é anexa ao sistema digestório e produz a bile, que auxilia na quebra de gordura. Muito bem, essa ficou ótima. Vou clicar em salvar, vou dar o nome dela de fígado e volto aqui para o meu código. Agora a ideia é que eu venha com o som e toque o som fígado até o fim. Então, vamos ver como que fica agora a aplicação? Experimentando tanto o do fígado quanto da boca? Boca. Local onde se localizam dentes e línguas, que vão preparar o alimento para o processo de digestão a partir da mastigação. Fígado. Maior glândula do corpo humano, ela é anexa ao sistema digestório e produz a bile, que auxilia na quebra de gordura. Muito bem, pessoal. Vejam que agora vocês podem escalar isso, né? Criar outros recursos para outros sistemas, né? Sempre nessa proposta de tornar o material didático mais interativo e mais interessante. E, além de tudo, personalizado. Você pode, por exemplo, criar uma dinâmica em que você pede para cada aluno mandar para você, por exemplo, por WhatsApp, um textinho de cada ponto desse órgão, né? Desse sistema. E aí depois você desenvolve, né, essa aplicação com a voz de cada um dos alunos e disponibiliza depois para eles interagirem. Veja que os alunos acabam se tornando parte do processo. Ou também, ao mesmo tempo, você mesmo pode pedir para os alunos desenvolverem no Scratch sistemas do corpo humano e trazer, então, nesses sistemas alguma informação multimídia que complemente a informação visual. Tá certo? É um recurso coringa. Veja que aqui a gente aprendeu já duas coisas novas, né? A ideia de importar imagens externas, né? E também como gravar um áudio, como gravar uma informação, tá certo? Aqui, já que a gente está caminhando para as nossas considerações finais, né, observem que nós temos que aprender também como compartilhar todas essas nossas aplicações. Não adianta a gente fazer, nós precisamos compartilhar, repassar para os nossos alunos. E aí, como nós fazemos isso? Tá? Vamos aqui no botão compartilhar, que está logo aqui acima. Clico em compartilhar. Lembram-se desses itens que nós discutimos nos capítulos anteriores? É importante preencher. Né? Então aqui a gente coloca quais são as instruções.
Então, vamos digitar. Clique nos botões amarelos e obtenha mais informações sobre a função de cada parte que compõe o sistema digestório. Certo? Notas e créditos. Aqui você não pode se esquecer. Lembra-se do crédito da imagem do sistema digestório? Então a gente pode colocar aqui. Imagem do sistema digestório. Fonte, na verdade, né? Fonte da imagem do sistema digestório. www.coc.com.br, que nós tínhamos anotado lá, certo? Criação e desenvolvimento. Alain Angelucci. Tá? Tudo bem que eu já estou com o meu login aqui criado, né? Quando isso aqui for compartilhado, vai ser possível identificar quem criou por conta desse recurso aqui, mas é importante colocar, certo? Bom, temos então o nosso post criado. E aí, digamos que você quer compartilhar ou com seus alunos por meio de redes sociais ou por meio do seu ambiente, né, do seu AVA, ambiente virtual de aprendizagem, ou por e-mail, enfim, etc. Né? Ou, por exemplo, você que vai ter que fazer uma atividade para esse nosso módulo, precisa compartilhar comigo, então, com o seu tutor, seu professor, o que você desenvolveu como atividade, como exercício desse módulo. Então, o que você tem que fazer? Entrou aqui nessa tela, depois de desenvolver a sua aplicação, você vem em copiar o link, e aqui neste primeiro item, link, copiar o link, você tem então acesso para esta aplicação, tá? Então se eu, por exemplo, pegar aqui e copiar esse link, eu vou abrir uma nova aba e o que vai acontecer? Eu vou entrar direto no meu projeto e ele vai carregar, olha só que lindo, certo? Não, professor, eu quero, por exemplo, colocar essa aplicação dentro do meu site, do meu blog como professor, né? Incorporar essa aplicação dentro de qualquer outro site. Então aqui você vai usar o código de incorporação, é o embed, né? A gente fala no Computez o embedar. Então você copia também o código de embed, né? De incorporar, e você incorpora então esse código. Por exemplo, num site de desenvolvimento Wix, que é bastante popular, sempre tem lá uma aba, um recurso escrito incorporar ao site, ou incorporar ao blog, incorporar ao ambiente. É lá que você vai copiar e colar esse link, certo? Chegou a hora da nossa esperada e não desejada despedida. Foi um prazer essa trajetória aqui com vocês. Passamos então ao longo desses 6 capítulos estudando um pouquinho sobre pensamento computacional, desde a ideia original do pensamento computacional, passando por Papert, conhecendo um pouco das aplicações no Scratch, entendendo como funciona para determinadas áreas, enfim. Espero que tenha sido um material super rico para vocês. Claro, um material introdutório para muitos, né, que ainda nunca haviam tido contato com a ideia de pensamento computacional e com a ideia de Scratch, mas vocês já sabem, né? Estou aqui para que vocês precisarem, estou à disposição. Pratiquem bastante, utilizem bastante o Scratch. A ideia do Scratch é que vocês ampliem cada vez mais esse conhecimento, as habilidades de vocês utilizando essa plataforma. E, no mais, eu quero desejar para vocês um ótimo fim de curso, né? Não se esqueçam que ainda as nossas atividades relacionadas a este módulo não acabaram. Logo mais vocês vão ver ali um documento para que vocês possam ler as instruções sobre como entregar a atividade para esse módulo, mas temos também várias outras possibilidades de interação aí no futuro. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Eu vou ficar com saudade, mas espero que a gente se encontre em outras oportunidades, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Até mais.